Fazer umas construções topológicas um pouco mais gerais, tipo, compensa eu falar de teoria de categorias com vocês. Então hoje vai ser uma brevíssima introdução a categorias. Se eu conseguir fazer ela muito breve, aí eu já começo a falar da parte de topologia que interessa. Se eu não conseguir, daí a gente faz essa parte que interessa na sexta-feira. Eu achei que ia dar certo. É que tem um truque que você risca em cima do que você quer apagar, e aí você consegue apagar. De fato, foi mais fácil do que o truque funciona, de fato. Pronto. O problema é que agora minha caneta azul ficou preta. Mas tudo bem. Hã? Que massa. Mas tá. Então, só o que eu estava falando. A ideia que a gente vai fazer a gente vai generalizar a ideia da construção da topologia produto. Só que, para a gente fazer isso, a gente vai ter essencialmente uma coisa que a cada índice I de um certo conjunto de índices associa um espaço topológico, só que essa associação não vai ser uma associação arbitrária, assim, completamente solta, sem nenhuma restrição, como no caso da topologia produto. A gente vai querer que, se eu tiver um outro índice aqui, que aqui ele tem algum tipo de associação, no caso, se existe uma seta aqui, eu quero que, quando eu faça a correspondência, que também exista uma seta aqui, uma função entre esses espaços topológicos, e eu vou querer que o meu análogo do produto seja compatível com essa estrutura em algum sentido. Para explicar isso só no caso que interessa da topologia, eu ia ter que acrescentar tanta coisa que no fundo compensa eu gastar um tempinho para falar de categorias, explicar o que é funtor e essas coisas, e aí a gente vai ter a graça, vai ter o bônus de que, uma vez que a gente entendeu um pouquinho esse aspecto categorial, a gente vai falar, e se eu inverter a seta? E aí você vai ganhar construções duais, que é onde vai surgir coproduto de espaço topológico, quociente de espaço topológico, mas aí vai ter esse desvio de categoria nessa aula. Então eu vou fazer com a preta agora, que aí não tem problema. Eu vou fazer esse desvio hoje. Então, para efeitos de referência, tem introdução de categorias no texto de topologia. Quem quiser, eu vou seguir ele, inclusive. Está na seção K3, eu acho. Isso. É que é no kindergarten, né, que é o jardim de infância. Gabriel tá diferente. Tudo bom? Isso tudo foi a lista? Arrancou os cabelos. Tá, então, para tratar disso, vamos introduzir categorias.
categorias. Então, no texto é a seção K3, tá? Página o quê? Página 114. Então, tem jeitos mais e menos formais de você definir categorias. Você sempre vai ter problemas em tratar categorias em ZFC, porque ZFC, teoria dos conjuntos, é um tipo de linguagem que a gente usa para descrever coisas que em algum sentido são pequenas. A gente tem um certo objeto, a gente quer entender como que ele é num nível atômico, então a gente meio que está descrevendo como que é a célula daquele corpo, como que os átomos se ligam, é uma coisa voltada para o pequeno. Categoria, vocês vão ver, quem nunca ouviu falar, é voltado para o grande. Então, enquanto a teoria dos conjuntos olha para cá, a categorias olha para cá. Então, quando você tenta usar conjuntos para descrever categorias, você vai ter problemas. Mas, essencialmente, então, categorias. Uma categoria, vou chamar assim de C, é uma classe de objetos junto com uma classe de setas, uma classe de setas respectivamente denotadas por OBC e ARRC, de object aqui de arrow, tá? Satisfazendo as seguintes condições. Esse classe, entre parênteses, que eu coloquei, é porque, no fundo, a gente gostaria de dizer que são conjuntos, é um conjunto de objetos com um conjunto de setas. O problema é que a gente vai ter muita vontade de, por exemplo, considerar a categoria de todos os conjuntos, ou a categoria de todos os grupos, e você não consegue fazer o grupo, um conjunto, cujos elementos são todos os conjuntos, ou um conjunto cujos elementos são todos os grupos. Essa coisa é grande demais. Ela, de um ponto de vista formal mesmo, dentro de ZFC, se uma dessas coisas fosse conjunto, você ia chegar no paradoxo de Russell. Essencialmente é isso. É grande demais. Tá? O Gabriel estava perguntando o problema na escrita, alguma coisa assim? Categorias. E, em particular, isso responde uma pergunta do Rodrigo, da capa do livro. Por que na capa do meu livro tem um gatinho? Exatamente, é um gatinho, feito de setas, por isso. Porque tem categorias em todo lugar. Agora, os critérios, as exigências que a gente vai fazer, eu vou olhar só para eu não me perder na anotação, porque é muito fácil você querer ser bem jogado aqui. Vou colocar assim. Primeiro, existem funções, eu vou colocar funções aqui entre aspas, porque a princípio funções são coisas entre conjuntos, mas aqui vão ser funções entre classes, mas existem funções chamadas domínio de arrow para objeto e code
de arrow para objeto. Que a cada seta f na classe de setas associa os objetos DOM de f e code de f. Na prática, o que eu estou falando é que as setas, em algum sentido, são parametrizadas pelos objetos. Parametrizadas em que sentido? No sentido de que eu tenho isso aqui, isso aqui. Para mim, uma seta é isso. Uma seta tem um domínio e um codomínio. Essencialmente isso. Então, se eu falo que eu tenho uma seta na minha categoria, essa seta está associada de modo natural a um objeto que eu chamo de domínio da seta e a um outro objeto que eu chamo de codomínio da seta. Tá? Em geral, se aqui for um objeto A, aqui for um objeto B, e esse aqui é o F, é porque o domínio de F é o objeto A e o codomínio de F é o objeto B. É só um jeitinho de tentar deixar isso estabelecido. Então, setas, eu vou pensar como sendo isso. Coisinhas ligando pontinhos. É bem simples. Certo, agora, se eu pegar quaisquer objetos ABC na categoria, existe uma correspondência aqui. Eu vou colocar assim, mor BC cartesiano mor AB indo para mor AC, que pega chamada composição. São os morfismos. Chamada composição. Onde mor de xy, vou colocar aqui, eu vou ser bem pouco restritivo, é a classe. Quando a pessoa quer ser restritiva, pede que seja conjunto, mas às vezes você quer que isso seja uma classe. Se você pensar, às vezes, que você quer transformações, às vezes você quer que isso seja um pouco mais geral. Então, a princípio, uma classe. A classe das setas. Isso. Mais precisamente, se eu tenho uma seta... só aqui, outras notações que a gente vai admitir, né? Para isso aqui. É perigoso eu usar setas para fazer coisas agora, porque a seta vai poder parecer que é uma seta. Mas, eu ia fazer uma setinha daqui para indicar outra notação mesmo. Então, notações. Eu posso ter assim. E também posso fazer assim. Igual a gente faz para conjunto. Isso aqui está só dando um jeito de tentar colocar num panorama bem geral que a gente já está acostumado em contextos bem comuns. Mas aqui mais precisamente,
Se eu tenho F de AB e G de B e C, existe a composta G bola F de A para C. Então, se eu tenho uma setinha de B para C e uma outra setinha de A para B, eu posso colar essas setinhas, eu mato o intermediário B aqui e ganho uma seta que sai do A para o C, colando as duas setas. No fundo é isso, ó. É esse objeto, aqui esse mesmo objeto e um terceiro. Eu posso colar essas setas e o resultado dessa colagem é o que eu chamo de G bola F. Tá? Certo? A gente pede que essa composição... Então, 3. A composição assim é associativa. No sentido de que quando as respectivas compostas existem, elas se associam. Então, o que eu quero dizer com isso? Para a composta fazer sentido aqui, ó, então FGH. Compostas consecutivas só fazem sentido se tiver algum tipo de coincidência, né? Tipo, eu tenho que ter coincidência de um domínio com um condomínio e de um outro domínio com um condomínio. Então, ou esse cara aqui ou esse cara aqui. Mas tem que coincidir. E esse requerimento de associatividade diz o seguinte: essa aqui existe. Então, eu tenho essa aqui bem definida. G bola F. Essa aqui também existe. Essa é H bola... Essa aqui é H bola G. Essa, agora, eu também tenho o direito de compor com essa. Porque é uma seta que está saindo do A para o C e essa aqui está saindo do C para o D, então eu poderia fazer uma composta. Então, eu poderia fazer isso aqui. H bola G bola F. Só que da mesma forma, aqui eu também tenho o direito de fazer a composta dessa com essa. E quando eu faço a composta dessa seta com essa, o que eu tenho é o H bola G bola F. O que a gente está pedindo é que isso é igual a isso. É nesse sentido, a associatividade. Fica um pouco mais confuso, porque aqui é como se a gente estivesse definindo uma estrutura algébrica, mas essa aqui não é uma operação total, é uma operação que não está definida entre todas as setas possíveis, ela está só definida entre algumas setas possíveis. Tá, o último requerimento, que em certo sentido parece mais banal, mas ele é extremamente importante. Todo objeto A tem uma seta id de A, que sai de A e vai para A, então tem domínio A e codomínio A, que é neutra para qualquer composição. Então, se você tiver numa situação assim, e você faz essa composta, isso dá F. Mas se você tiver assim, e fizer essa composta, isso aqui também é a G. Então ela é composta, ela é neutra de qualquer lado que você compõe. A moral da história é essa. Então uma categoria é um negócio onde essas coisas todas acontecem. Tá?
Tem definições equivalentes, dá para você... É um exercício que quase sempre tem em curso de categorias. Dá para você reescrever isso aqui sem você falar de objetos. Dá para você definir categorias só usando setas e falando como as setas se comportam. Porque a moral da história de categorias, se tivesse um mantra, é que seria algo do tipo: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Aquela coisa assim. Você vai analisar os objetos e tentar tirar informações sobre os objetos sem você ter que abrir o objeto. Você não quer saber do que o A é feito, do que o objetozinho A é feito. Eu quero saber como ele se relaciona com os outros objetos. E essas relações com os outros objetos vão me dizer quem ele é. Se algum outro objeto se comporta com os demais objetos de maneira indistinguível, então, para categorias, eles são indistinguíveis, eles vão ser isomorfos. Então, a moral da história é que o que importa são as setas, não os objetos. Mas isso enfim, é lindo. Olha, não tem mais sujeira, mas é porque a sujeira está sempre embaixo do tapete. Em algum momento, você precisa fazer conta. A definição abstrata. Melhor coisa, exemplos. Tá? Então, vou fazer agora alguns exemplos clássicos, outros talvez nem tanto, porque nos primeiros exemplos que a gente pensa, não parece fazer distinção você abstrair tanto, já que a composição você pensa só como se fosse função. Mas eu vou daqui a pouco dar um exemplo para vocês de uma categoria onde as setas não são funções. E dá para fazer vários exemplos assim. Tem uns muito importantes, uns mais importantes que outros, todos importantes. Exemplos. Primeiro, a categoria set, cujos objetos são todos os conjuntos e cujas setas são todas as funções. São todas as funções entre conjuntos. Então, é claro que, em certo sentido, a definição de categoria ela tenta imitar exatamente essa categoria. Porque, eu tenho objetos são conjuntos, beleza. Aí, uma seta entre dois conjuntos vai ser uma função. Se eu tiver uma outra seta desse cara para esse, em teoria dos conjuntos, a gente vê que você consegue fazer uma função que sai daqui para cá, que a gente chama de G bola F, que de fato, sempre que se você tivesse uma outra que faz sentido, ela vai ser associativa, vai ter uma identidade, então aquilo lá funciona igual. Então, é um exemplo usual. Agora, a categoria group, vou colocar assim, cujos objetos são grupos e cujas setas são morfismos de grupos. Isso aqui vai ser uma categoria também
É categoria. Aqui é importante, por que vai ser, né? Morfismo de grupo é função, em particular, é uma função entre grupos. Então, se você pega dois morfismos de grupos e compõe, ainda é um morfismo de grupos. Então, é a composição que você faz entre morfismos de grupos. Quando você faz essa composição, ela ainda é um morfismo. Então, essas setas estão caindo, ainda estão dentro do ambiente que eu restringi. Então, setas ainda são setas. Composição de seta ainda é seta. Então, a coisa funciona. E é associativa. Então, note que duas coisas. A identidade, a função de identidade de um grupo para um grupo é um morfismo. É um morfismo de grupos. E a composição de morfismos também é. Então, secretamente, no curso de álgebra, quando o professor, a professora, pede para vocês mostrarem que, mostra que a função de identidade é um morfismo de grupos, mostra que a composição de morfismo é morfismo. Pô, que negócio idiota! É porque você está provando ali que você tem uma categoria. Então, também é morfismo. Agora, se substituísse só uma função daria uma categoria também? Isso não é. Se substituísse só uma função. Tá, você ia ter uma subcategoria completa de 7. Você ia estar pegando uma subcategoria da categoria dos conjuntos, porque aí que está a graça. Quando o que restringe, o que importa para você, no que você está analisando, são as setas. Se você está pegando os grupos e está olhando as setas só como sendo quaisquer funções, a estrutura de grupo que eles têm se tornou irrelevante. Então você está olhando eles só como conjuntos. Então, no fundo, você está olhando um pedaço dessa categoria. Pode ser útil por algum motivo. Mas... É uma subcategoria de 7. Todas as funções entre grupos. Tá, mas eles são repetidos, né? Sim. Porque você pega N com estrutura. Você pega um grupo com uma estrutura. Tem outra seta que existiria em grupo, tem mais setas. Meio repetidas, mas ainda tem. Nas setas tem mais setas. Sim. Se você conseguir um conjunto, dois grupos que estão passando no mesmo conjunto de estruturas diferentes, um morfismo, uma função, a probabilidade de ter um morfismo que não é morfismo. Você tem sobre um mesmo conjunto, você pode ter estruturas de grupos diferentes, mas aí, como você está considerando agora os setas entre essas coisas, funções, mesmo se você pegar aqui a mesma função entre esse cara, ela é contada 2 vezes, porque para esse grupo tem essa seta, para esse grupo essa seta também, mesmo que seja esse cara. Então acaba que é mais vantagem, se você quer olhar só as funções, você não pensa neles como sendo grupos primeiro, você pensa só como sendo conjunto. Beleza.
Troca grupo por espaço vetorial, anel, troca grupo por uma álgebra de tipo alguma coisa, alguma assinatura. Vai para a álgebra universal. Tudo continua a mesma coisa. Oi? Mesclar como? Você, o que você está tentando fazer, talvez o que você está pensando é em funtor. Você está querendo que um grupo e um anel sejam objetos da mesma categoria? Poder você, a princípio, pode, mas se é exatamente isso que você quer, eu acho que não. Aham. Então, aí que tá, tudo depende, a gente vai ver que a gente tem muita flexibilidade para definir uma categoria a partir de categorias que já tem. Às vezes essa mesclagem, você pode pensar que é um par. Você pode pensar que é o objeto vai ser uma coisa assim, onde aqui é um grupo, aqui é um anel, uma seta vai ser uma seta aqui vai ser uma seta. Você pode fazer um produto cartesiano de categorias. Às vezes é o que você quer. Mas é muito carroça na frente dos bois, calma. Então, categoria dos conjuntos, objetinhos são conjuntos, setinhas são funções, categoria dos grupos, objetos são grupos, setas são morfismos de grupos. Se você troca grupos por anéis e morfismos de grupo por morfismo de anel, a mesma coisa, etc, etc. A gente agora pode fazer uma coisa que no texto eu não podia, que é considerar essa categoria aqui, ó. A categoria top dos espaços topológicos. Seta, objetos são espaços topológicos. São espaços topológicos. Setas são funções contínuas. São funções contínuas. De novo, isso vai ser uma categoria porque a composta de função contínua é pensada como composta de função. E composta de função contínua é contínua. Então, está fechado para a operação de composição. Identidade de um espaço topológico, ela também é contínua, então funciona. Um exemplo aqui para quem é da análise, categoria dos espaços mensuráveis. A categoria dos espaços mensuráveis. Objetos são pares X A, X um conjunto A uma sigma álgebra, e setas são funções mensuráveis entre espaços mensuráveis. Em particular, tem umas construções que... Tem uns truques de integral que a gente faz, às vezes, de puxar uma integral. Você tem um espaço lá, você quer puxar uma integral, tem uma função mensurável de um espaço para o outro. Aqui você sabe integrar, você quer integrar aqui. Você faz f menos 1. Isso está fazendo uma coisa que chama pullback. Você está fazendo um montão de coisa categórica que está escondida aqui. Então você tem categoria de espaços mensuráveis, vai ser categoria porque composto de função mensurável é mensurável, a identidade aqui vai ser sempre mensurável, então funciona. Agora, exemplos onde as setas deixam de ser funções. E aí você começa a ver por que é interessante você não dizer que a seta é uma função, mas que ela se comporta como se fosse. Uma pré-ordem
P pode ser encarada como categoria. Os objetos serão os elementos de P. Então, eu tenho um Pzinho e um Qzinho na minha pré-ordem. Pode ser ordem parcial, pode ser ordem total, não importa. O que eu poderia dizer que é uma seta desse cara para esse? A própria relação que eles têm, né? O fato de eles estarem ou não relacionados, eu escrevo como se fosse uma seta. Então, em vez de escrever... Então, isso aqui eu represento como... Então, deixa eu escrever aqui. Então, a ideia... Deixar como comentário. A ideia é que isso você vai ler como isso. Então, os objetos serão os elementos de P e uma seta entre x e y existe se e somente se x é menor ou igual que y, né? Nessa relação de pré-ordem. Então, em particular, é claro, essa aqui é uma categoria bem estranha, porque entre dois objetos, é bem estranha, ela é menos típica do que essas outras. Oi? Se você pensar que aqui é, por exemplo, os racionais, você pega dois objetos e uma seta, mas entre eles você sempre consegue fatorar em outras composições. Mas mais do que isso, como eu estou falando que é uma pré-ordem, então isso aqui é bem pouco, né? Eu só estou pedindo que é reflexivo e transitivo, só isso. Entre dois objetos, ou não existe uma seta, ou existe uma só. Porque eu só estou usando essa seta para descrever o fato de que x é menor ou igual que y. Se eles não forem comparáveis, não tem a seta. Se eles forem, tem. E é só uma, porque eu só tenho uma comparação. Eu só faço isso. Se você for uma relação binária com um conjunto de P por P, assim que os objetos da categoria P, os morfismos são R. Como? Tem uma relação binária não comum, um subconjunto. Sim, concordo. Isso aqui, menor ou igual, é subconjunto P cartesiano P. P são objetos e R são morfismos. Sim, exato. Sim. Se você abre a definição do que é uma pré-ordem, tipo, isso aqui é um subconjunto do P cartesiano P, né? Quando a gente escreve XY, quando a gente escreve x menor ou igual que y, isso é um jeito de você escrever que XY pertence à relação. É essa coisa. Então, quais são os morfismos? São as coisas que moram aqui. Então, porra, eu devia ter... Não, tá. Sim. Mas, então você está usando a setinha para codificar isso. Vai ser uma categoria, por quê? Quem que me dá a composição? Transitividade. Eu tenho uma seta e tenho outra, eu consigo fazer uma seta ligando os dois pela transitividade. É associativo, então, de novo, pela transitividade. Agora, a seta neutra que tem que existir, todo objeto tem que ter uma seta que é neutra para composição, é reflexividade.
Então, este animal é uma categoria. Tem um outro que é mais legal, talvez. Porque esse ainda ele soa um pouco filosófico, você não vê muita conta para fazer. Tem um sexto exemplo. Seja R o seu anel favorito. Seu anel comutativo com unidade favorito. Provavelmente não precisa, mas quem é que vai ter um anel favorito que não é comutativo e com unidade, né? Tá? Então, seja esse anel favorito, tá. Vamos considerar a categoria cujos objetos são números naturais. Números naturais maiores que zero. Aí agora eu preciso... aqui eu precisava ter unidade. Pelo menos unidade eu precisava. Então, o que eu vou definir como sendo uma seta de M para N? Uma matriz de ordem M por N e coeficientes em R. O que vai ser a composição? O produto de matrizes. Quem vai ser o elemento neutro? Vai ser a diagonal daquela ordem. E aí as coisas todas... Agora uma seta, de novo, não é uma função, é uma matriz. Tudo bem que se você fez o curso de álgebra linear muito massa, você sabe que o produto de matriz está associado à composta de transformações lineares. Mas a princípio, não. Então, uma seta... porque eu gosto. Eu só preciso da unidade mesmo. Sim. Não, esse aqui não precisa. Mas anel favorito, German? Anel favorito. Ah, não, eu gosto do anel de endomorfismos da puta que... Matriz. Você gosta de matriz, German? Não. Então, objetos são números naturais maiores que zero e setas, e uma seta entre M e N, e uma seta entre M e N é uma matriz. É uma matriz, ainda dá para ser vista numa função assim. Tudo bem, mas a composta certamente não é uma composta no sentido funcional. O produto é um negócio completamente estranho. É uma matriz com coeficientes em R, esse R, e ordem M por N. E aí, de repente... Tá. Isso, na verdade, tem a ver com uma noção que em categorias se chama esqueleto. Que é assim, você tem, por exemplo, a categoria de todos os espaços vetoriais, de dimensão finita. Então, você tem aqui o Rn, aqui você tem o Rn escrito com a outra mão. Alguém fez uma outra cópia do Rn usando outras coisas, mas... aí tem um Rm aqui. Aí tem alguém que... eu quero escrever de outro jeito. Pega o subconjunto de polinômios de grau até não sei o quê. Tem várias copiazinhas aqui. Tem uma R coisinha, assim. Tem várias coisinhas aqui. Agora, por mais que você tenha vários modos distintos de representar os espaços atrás de dimensão finita, um espaço de dimensão finita, ele é isomorfo a um único... Você tem como escolher um cara e travar, tipo, essa aqui é a minha cópia canônica. Essa cópia canônica, se você parar para pensar, ela não depende do R, ela depende do N.
Então, os objetos são os números naturais. É isso, quando você faz esse invariante, é porque o que está importando para você é o N. Então, por isso que aqui, tipo, esse cara vai ser o esqueleto dessa categoria, no sentido de que é uma subcategoria, você consegue enxergar como uma subcategoria aqui, onde todo mundo é isomorfo, cada cara é isomorfo a um desses sujeitos distintos aqui. Então, o Sasha costumava falar que a categoria tem muitos objetos que são isomorfos entre si, então ela tem excessos, ela tem redundância, ela tem carne. Você tira a carne e fica o esqueleto, você pega um representante de cada classe. Não. Só para curiosidade, consegue ir, ter, vamos supor, uma coisa que funciona em algum N, e na coisa que funciona também vai ter que indicar, eu consigo ir, dependendo do conveniente? Olha, depende. Eu diria que sim, porque você tem as coisas que empurram são isomorfismos, né? Então, você empurra com isomorfismo, volta com isomorfismo. Então, em geral, você consegue. Mas a gente não vai entrar tanto em categorias, assim, tipo... o German pode dar um curso de categorias. Aí eu me vingo e eu assisto. Tá, então, é um exemplo, tá? Vai ser porque sim, tipo exercício. Tá. Optativo, né? Verifique se quiser. Aí pra gente vai ser mais interessante esse último exemplo aqui, que é CAT, a categoria das categorias. E sim, eu estou ouvindo os protestos. A categoria das categorias. A ideia é que objetos são categorias. Mas e as setas? Né? Agora eu tenho os meus objetos, eu estou dando vários zoom outs, né? Estou olhando os grupos como sendo uma estrutura, conjuntos, espaços topológicos. E se eu dou um zoom out tão forte que eu começo a ver as próprias categorias como objetos? Quando você entra, sim, interpretações abundam, como diria o falecido Elon, né? Ele adorava esse verbo. Mas aqui, vamos ver, uma categoria, vou desenhar aqui. Imagina que aqui eu estou com uma categoria C. E aqui eu estou com uma categoria D. A ideia é agora, o que poderia ser uma correspondência entre essas duas categorias? Então aqui eu tenho objetos, aqui eu tenho objetos. Então, a princípio, você pode pensar que, eu quero que seja uma coisa que manda um objeto daqui num objeto daqui, é razoável. Razoável. Morfismo de grupos faz isso, pega um elemento de um anel, manda num grupo, manda em outro grupo. Espaço topológico pega um ponto de um espaço, manda em outro, função contínua. Então, pede que, se você manda, tem um pontinho aqui, um objeto vai num outro objeto. Então, se essa seta é F, e esse bichinho é A, eu estou pegando A e mandando para o F de A. Razoável? De outra categoria. Então, para já dar um exemplo, você pode, quando você tem um corpo, você tem um corpo, você pode pegar o grupo dos elementos diferentes de 0
com a operação de multiplicação. Que aí a operação de multiplicação, ela torna esse subconjunto dos caras diferentes de zero um grupo, né? Então você está pegando uma coisa de uma categoria e está mandando para outra. Você pode pegar funções contínuas. Você tem um espaço topológico, aí você tem as funções que saem de x para r, para os números reais. Isso é um espaço vetorial. É um anel, na verdade. Você pode agora pegar a coisa que manda espaço topológico nesse anel. No começo do curso, espectro, você tem um anel e manda na topologia do espectro. Você sai da categoria dos anéis e vai para os espaços topológicos. Então você pode fazer essas correspondências. Mas tem um problema. Categoria não tem só objeto. Categoria tem seta. Então também vou mandar as setas para algum lugar. A ideia é que se eu tenho uma seta AB, eu quero que essa seta seja enviada para uma outra seta aqui, que é a seta que se essa seta aqui chama F, não, G. Vai ser F do G. Então ele manda assim. Mas não é só isso. Não, porque o que acontece? Eu tenho certas restrições de compatibilidade aqui. Eu tenho uma operação aqui. Eu tenho uma composição de setas. Eu quero que isso seja compatível com a composição. Então eu vou querer que, se eu fizer G bola H, eu quero que isso seja F de G bola F de H. E não é só isso, tem setas muito especiais aqui, chamadas identidades. Eu quero que as identidades daqui vão nas identidades correspondentes dos bichinhos. Mas veja que em algum sentido é muito natural você chegar nessa definição se você pensa de um ponto de vista algébrico. Tenho objetos e tenho coisas acontecendo aqui. Eu quero que as coisas que aconteçam aqui sejam traduzidas aqui. Então, vou exigir que ele seja covariante. É que o funtor contravariante, ele é só um funtor covariante quando você pega a categoria oposta, isso que você falou. Então, mas é porque eu ia falar de categoria oposta já, mas se você troca setas, você vai ter um funtor contravariante. Mas a princípio, uma outra coisa que poderia acontecer é você inverter a ordem na seta. Vamos à definição certinha. Ou mais ou menos certinha. Ou tão certinha quanto o tempo permite. Então, isso sugere a definição. Um funtor é o nome desse animal entre duas categorias. Duas categorias C e D é uma correspondência entre objetos de C e D e entre setas de C e D, tal que. Então, aquilo que eu falei. Primeiro, se G de Azinho em Bzinho é uma seta em C, então
quando você fizer, qual é a seta correspondente ao G, ele vai ser uma seta que sai do F do A e vai para o F do B. Então, em desenho, em esquema seria assim. Senhora. Não, mas agora, como você falou, a gente está olhando coisas muito grandes. Mas qual seria a vontade assim, de olhar tão grande assim? Não sei se. Não, a pergunta é boa. A vantagem vai ser que, por exemplo, eu consigo dizer para você pausa aqui, pausa. Então, tem uma noção que é a seguinte, eu ia entrar nisso depois, mas a coisa mais legal de categorias para mim é isso. Tem uma definição que chama objeto inicial. O que é um objeto inicial numa categoria? É um objeto, Azinho, tal que para todo Bzinho na categoria, existe uma única seta que sai do A para o Bzinho. Ele está no começo da coisa. Um negócio extremamente banal. Idiota mesmo. Mas essa definição te dá um corolário automático, que é o seguinte. Se você tem um objeto inicial, então qualquer outro objeto inicial é isomorfo a ele. E se algum objeto é isomorfo a ele, então é inicial. Agora a demonstração disso, você faz um diagrama assim com setinha. Agora, uma vez que você está nessa categoria, você pode trocar a ordem das coisas e ver o mesmo resultado, você vai ter o objeto final. Aí eu te pergunto, você já viu em álgebra coisas desse tipo, tipo teorema do isomorfismo? Se eu tenho uma função assim assado que anula todo mundo, existe uma única função que faz um negócio. Aí depois tem um exercício, mostre que o quociente é único. Não sei o que, o produto cartesiano tem tal propriedade universal. Mostre que o cara que tem a propriedade universal é único. Então, você começa a ver, categorias é uma puta ferramenta de linguagem. Então, você está estudando uma coisa, e aí você tem alguma construção que tem um resultado lá que você viu. Meses depois, você está mexendo em outra coisa, em outra área. Você viu aquilo em álgebra. Putz, aqui essas setinhas, essas funções estão indo... Esse diagrama aqui de análise desses espaços de Banach estranhos, me lembra aquilo que eu vi em grupos. Será que tem uma construção em grupos que lá funcionava, que eu consigo fazer aqui parecido? Às vezes, muitas vezes tem. Então ela é uma pedra de Roseta. Tipo, você consegue ver padrões de linguagem em áreas diferentes e ir empurrando via funtores, via transformações naturais. E você... É um negócio... Sim. O pessoal que mais contribuiu para categorias no começo, que é o da topologia algébrica, eles tinham o seguinte problema. Eu quero dizer se x e y são espaços que são homeomorfos. Se eu consigo um funtor de top para uma categoria algébrica, tipo grupos, se eu consigo um funtor, o fato de que funtor respeita a composição me diz que se os espaços topológicos são homeomorfos, então o grupo que esse funtor associa é isomorfo. Um grupo vai ser isomorfo ao outro. Então, em particular, se dois espaços topológicos têm grupos que não são isomorfos, eles não podem ser homeomorfos.
que é a grande fetiche da homotopia, não sei o quê, porque você quer, R2 não é homeomorfo a R. Por quê? Você faz um negócio assim, você fura a reta, você vai com uma espadinha de esgrima na reta, você tira um ponto e deixa de ser conexo. Você faz isso no R2, ainda é conexo, não pode ser homeomorfo. Agora você tenta fazer isso de R2 para R3. Fura o R2. Fura o R3, nada aconteceu. Então, porra, e agora? Como que eu faço? Então, e é muito complicado você estudar a parte topológica disso. Então, o que essa coisa faz, ela simplifica. Então, tem esse outro aparato. Você tem um problema que você quer resolver numa categoria complicada, você empurra para uma categoria simples. Na categoria simples, você resolve, e aí você volta. Então, essa é uma das vantagens, assim, tipo, além de ser bastante elegante. Dá para você fazer lógica com essas coisas. Enfim, lógica categorial. É um buraco sem fundo isso aqui, categorias. Respondi uma vez? Nada. Então, o desenho eu tenho uma setinha aqui. Então, essa setinha também vai para uma setinha que está indo entre os objetos correspondentes. Se vocês quiserem, isso aqui é a definição de funtor covariante, porque ele não está alterando a seta. Tá? Eu vou falar de contravariante quando precisar falar de contravariante. A outra coisa é que se G de A para B e H de B para C são setas em Czinho, então quando você fizer a efona do primeiro é H bola G, isso aqui vai ser igual a efona do H bola Fon de G. Em desenho, isso aqui poderia continuar assim, ó. E agora eu tenho também o direito de associar essa seta aqui. O que acontece? Na categoria D, eu tenho o direito de compor essa seta com essa. Que é isso. Na categoria C, eu também tenho o direito de compor essa seta com essa. Que é H bola G. Agora, o que acontece se eu pego essa seta, essa composta, e mando na F, pelo funtor? A ideia é que ele manda na mesma coisa. Se eu pegar essa seta agora e mandar pelo funtor, ele vai vir para a composta dessas duas. Então, ele é compatível com isso. Aquela porcaria daquela função espectro, ela é um funtor. Ela dá certinho um funtor. Ah, sim, sim. Tá. Sim, de outro jeito. Eu entendi, tipo, se eu poderia ter puxado aqui essa composta e aí, tá, eu entendi. É que fica mais legal em 3D. Tá, a última coisa é que assim como o morfismo de anéis mandam identidade e identidade, a F da identidade de um objeto é a identidade do objeto FA. Então, se eu tenho isso aqui, a identidade, o A vai no F do A, o A vai no F do A,
E eu quero agora que essa seta seja levada especificamente nessa seta entre esse objeto. É isso que eu quero, tá? Se uma outra coisa que pode acontecer, vou colocar aqui como observação, eu não ia colocar, mas acho que eu vou. Uma alternativa se bem que não é alternativa, né? Dualmente, não é alternativa, é dualmente. Há correspondências que fazem uma setinha AB e em F de B às vezes elas trocam a ordem, né? Nesse caso, pede-se que isso aqui, eu tinha escrito assim, a gente pede que isso seja isso, vai trocar a ordem também. E disse que o funtor F é contravariante. Essencialmente, covariante crescente, contravariante decrescente. Se você pensar em categoria como sendo, ordem parcial como sendo categoria, função crescente é aquela que está mandando seta assim. Menor ou igual vem menor ou igual. Mas às vezes troca. É o contravariante. Tá? Certo, então, o que vão ser as setas da categoria das categorias? Vão ser os funtores. Esses vão... Isso, então, os funtores vão ser as setas. Então, as setas serão os funtores, vou colocar aqui, covariantes, tá? Para você compor um funtor, mas você pode compor um funtor covariante com um contravariante, não tem problema. Não tem problema. Bom, são funtores. A coisa é, eu tenho uma categoria aqui, outra categoria aqui e outra categoria aqui, aí eu tenho um funtor e um funtor. Como que eu faço? Coordenada a coordenada. Como que essa coisa aqui age num objeto? Eu faço G do F do A. Se for uma seta, G do F do H. E aí vai ser um funtor, porque como essas coisas são satisfeitas coordenada a coordenada, a composição vai ser um funtor também, etc, etc. Identidade. Eu tenho uma categoria, a mesma categoria. Eu quero agora, eu pego o Azinho, mando no Azinho, Bzinho, mando no Bzinho. Se eu tiver uma função F, uma seta F, essa seta F vai na própria seta F. Eu tenho um funtor identidade. Então é uma categoria. Tá? Então, categoria de todas as categorias. Que horas são? 12:07. Assim, para uma aula que não é de categorias, que vai usar isso só como uma ferramenta de linguagem para facilitar algumas coisas, a gente pode acreditar nisso. Só que assim, isso aqui é muito roubado, tá? Porque eu falei que categorias eram classes de objetos e classes de setas. Quando a gente vai meio que falar de classes em teoria dos conjuntos, a gente ainda consegue falar roubando, dizendo assim,
Classe é só uma abreviação para uma fórmula. Então, quando eu digo que uma coisa é um espaço topológico, o que é a classe dos espaços topológicos? É a classe dos objetos que, quando eu considero a fórmula tal coisa é um espaço topológico, ele satisfaz. Então, eu consigo fingir que tudo bem. Só que tem um problema. Em teoria dos conjuntos, as fórmulas que você escreve só podem ter como parâmetros: a cadeira é azul. Eu só posso falar sobre cadeiras. Em VFC, as minhas fórmulas só podem falar sobre conjuntos. O problema é que aqui eu estou pegando objetos que eles próprios são classes. Então eu estou falando de fórmulas que no parâmetro delas falam de outras fórmulas. E aí isso, o pessoal de fundamentos falou: você não pode fazer isso não. Daí que você escreveu, eu vou queimar tudo. Não pode. E aí o que acontece? Tem como você arrumar essas coisas a rigor. Só que isso é mais para quem quer muito, está mais preocupado em arrumar do que usar. Em geral, quem usa não se importa. E em geral, quem se importa não usa. É curioso. É curioso. Mas você pode fazer umas coisas do tipo: ok, eu agora vou considerar uma nova classe de fórmulas, que são fórmulas de um nível que falam de fórmulas de outro nível. Ou conglomerados, que são coleções de classes. Mas aí, beleza, então você não vai mais falar de categorias, você vai falar de todas as categorias que são classes, mas você poderia falar de todas as categorias que são categorias de... então, meio que o jeito de formalizar isso é uma hierarquia onde você vai tendo universos cada vez maiores de conjuntos. Você tem o universo usual dos todos os conjuntos, você tem as classes, você tem os conglomerados, você tem os conjuntos de conglomerados, classes de conjuntos de conglomerados. Você vai fazendo assim, que quem é categorista costuma chamar isso de universo de Grothendieck. Você pega todas as coisas que estão dentro de um universo de Grothendieck, uma coisa assim. Do ponto de vista de teoria dos conjuntos, isso é indistinguível de você falar de large cardinals, você pegar cardinais cada vez maiores, que são essencialmente o universo. Mas, assim, é muito pano para manga para justificar uma coisa que a gente quer usar só um pouquinho. Então, é possível justificar isso de certa forma, você coloca umas restrições técnicas e aí funciona bem, mas aqui a gente está entre amigos e tal. Pessoal do YouTube que vier me xingar, eu só bloqueio. Não dá nada. Então, todas as categorias está de boa. Então a gente pode fazer isso. Aí assim, eu não queria, mas na sexta-feira eu vou continuar falando de categorias, porque como que a gente constrói categorias novas? Que aí é a graça da coisa. O que seria numa categoria eu falar do produto cartesiano de dois objetos? O que seria numa categoria eu falar da união disjunta? O que seria eu fazer uma outra construção ou outra? Porque isso vai dar para a gente o know-how de, quando a gente ir para a parte topológica de novo, a gente entender a categoria, onde a gente está olhando aquele negócio. Para várias coisas a gente vai olhar e não preciso fazer essa conta, isso é só aquele resultado lá de unicidade, acabou. E aí vai ficar uma coisa mais limpa. Isso atrasa o cronograma, mas é optativa. Ninguém aqui queria realmente ver topologia sem pontos, então tá ótimo. Então deixa a dualidade de Stone para topologia 3. Tá? Mas eu prefiro fazer essa parte com calma do que fazer tudo cagado e aí no final não entender direito. Então sexta-feira ainda vai ter categorias. Tá? Beleza. Que bom. Então, é isso. Bora almoçar 12:00. Aí fica a pressão